Para todos, essa apresentação é sobre um sistema de bombeamento. A gente vai fazer uma análise e obtendo alguns resultados aí para o sistema de bombeamento, considerando que tem algumas exigências no nosso projeto e atendendo às normas também. Esses são os integrantes do nosso grupo: André, Arthur, João Guilherme, Jonas e Paola. Então, o objeto de estudo desse nosso projeto é de uma substituição no sistema de aquecimento solar da água de uma residência. Essa água é para uma piscina, é um corpo d'água. Essa imagem nos mostra as placas solares instaladas com as tubulações de entrada, de saída ali nas placas, com as curvas que tem, com os comprimentos ali. Essa é uma ilustração da tubulação. A gente pode ver em azul e vermelho. A tubulação em vermelho é que entra nas placas e a azul é que sai. Então, aqui a gente pode ver outra parte da tubulação, que é a tubulação de sucção da piscina. Essa é uma segunda parte da sucção, e essa parte da sucção tem um diâmetro diferente das demais. A gente vai ver mais para frente. Então, nosso sistema e nosso objeto de estudo consiste em placas de aquecimento solar, um sistema de bombeamento, um corpo d'água, que é a piscina, de 48 mil litros, e os tubos de PVC, que para o recalque é de 1,1 e 1 quarto de polegada, e para a parte de sucção é de 1,5 polegadas. E a gente vai notar nesse sistema que são 28 pontos de queda de pressão. Essas quedas de pressão são dadas por algumas curvas ali e pela saída das placas. Então, a tubulação de recalque ela tem um diâmetro de 1,25 polegadas, um comprimento de seção pressurizada, que ele tem uma seção que tem uma pressão um pouco maior, é de 14,2 metros, e o comprimento da seção de retorno é de 12 metros. A tubulação de sucção, ela tem uma parte que é com um diâmetro de 6 polegadas, então 150 milímetros, e, e o outro diâmetro da sucção é de 1,25 polegadas também. E o comprimento total dessa tubulação de sucção é de 3,5 metros. As placas solares desse objeto de estudo que vão ser trocadas, né, que é uma análise para troca de substituição de placa solar, as placas são modelos da Celetrol EcoSpark. A altura máxima das placas onde a água entra para ser aquecida é de 6 metros de altura em relação ao sistema de bombeamento, e a altura mínima das placas de saída ali é de 3,8 metros. Então, esses foram os dados que a gente encontrou do fornecedor, que vão ser usados também como base para o nosso estudo. A gente pode notar ali que a produção de cada placa é de 3.900 quilocalorias por dia, a pressão máxima de operação dela, que a gente computou, foi por 4 bar, ou 60 PSI. Essa equação ali que nos mostra é a relação de vazão com a queda de pressão. Também que a gente vai analisar para discutir sobre as perdas que tem perdas de pressão que tem nessas placas. Então, alguns dados que a gente selecionou, né? Que são a pressão máxima recomendada, que é de 4 bar, a vazão volumétrica recomendada pelo fornecedor é de 500 litros por hora, a altura máxima das placas de 6 metros, a altura mínima da placa de 3,8 e a capacidade do corpo d'água de 48 mil litros. A gente tem 28 acidentes de queda de pressão, sendo eles, no recalque, 12 curvas de 90 graus, de 1,25 polegadas, e mais 3 curvas de 45 graus de 1,25 polegadas também de diâmetro. E temos 10 acidentes nas placas.
Na sucção, a gente nota três curvas de 90 graus e de 1,5 polegadas de diâmetro. Aqui a gente pode notar algumas exigências do nosso projeto que a gente levou em conta para fazer os cálculos. O aquecimento médio seja de 2,8 graus Celsius por dia. Ou seja, essa tem que ser o aquecimento total da piscina médio por dia, com as bombas, no máximo funcionamento dela. E que a bomba também opere sem cavitação, e mantendo a vazão volumétrica dada pelo fornecedor. A partir de agora, daí a gente vai ver o restante da apresentação e passar para outro colega. Obrigado. Olá a todos, meu nome é André Barros e eu sou a segunda pessoa aqui do nosso grupo para apresentar o trabalho sobre é, a- sistemas de bombeamento da matéria de máquinas de fluxo, e a minha parte aqui vai ser sobre o balanço de energia térmica no sistema. Por que a gente tem que fazer um balanço de energia térmica no sistema? Como o João explicou, uma das exigências do projeto aqui é que o aquecimento gere um aumento de 2,8 graus Celsius pelo menos por dia na água da piscina. Então, a gente vai ter que fazer um balanço de energia para descobrir quantas placas solares eu vou precisar pôr lá no teto da casa para que gere a energia necessária para que haja esse aumento aqui, levando em conta percas de energia por convecção, condução, entre outras. E como é que essa balança de energia vai ser feita? Então, a entrada de energia térmica vai ser a energia de radiação térmica absorvida pelas placas solares. Então, eu vou pegar lá os dados que a placa solar ela dá, que está aqui em cima, tá aqui, ó. Aqui, performance das placas solares. 1.300 por unidade, 13.900 quilocalorias por dia. Isso aqui é o quanto que uma placa solar gera de energia por dia, estando em média aqui. Acho que eles fizeram esse estudo lá nos Estados Unidos, mas pelo que eu vi, as taxas de energia térmica não mudam muito aqui para o nosso caso. E a saída vai ser as perdas por convecção na superfície da lona que cobre a piscina, ou seja, aquele ar que vai ficar conveccionando em cima da piscina vai levar um pouco da energia térmica que está na água para fora, para o ambiente. Por que eu pus aqui na saída somente a convecção na superfície da lona da piscina? Porque eu fiz uns cálculos aqui e percebi que essas perdas aqui vão ser muito pequenas. Então eu pus mais essa saída aqui mais para um exemplo, para não ficar sem levar em conta. E eu vou fazer uma suposição bem absurda aqui, que a perda de calor com certeza vai ser menor que isso. E mesmo assim vai dar um valor muito pequeno, em comparação da entrada de energia. Então por isso que eu estou levando em conta aqui somente a convecção na superfície da lona. Não estou levando em conta a perca lá nas placas solares. Deixa eu mostrar aqui uma foto. Aqui, nas placas solares, que com certeza tem perca na tubulação também. Mas como essa placa solar, a tubulação é de PVC e tudo, eu acredito que as percas vão ser bem pequenas em comparação à perca que vai acontecer aqui pela água. Por isso que eu estou levando em conta mais a água. Então, continuando aqui. Cadê? As saídas são percas por convecção. Então, eu vou fazer aqui um cálculo básico de transferência de calor para perda de calor pela lona da piscina. A lona ela tem uma área de 32 metros quadrados. E por que eu vou usar aqui a condutividade térmica do ar? Quem nunca viu uma lona de piscina, acho que provavelmente todo mundo viu, mas ela é feita de bolhas. É um plástico que ele é, acho que extrusado, não sei bem ao certo, mas que ele contém ar dentro. Então ficam umas bolhas assim presas no plástico
Por isso que eu estou levando em conta a condutividade térmica do ar, porque eu acredito que não vai mudar muito dessa condutividade térmica do ar aqui não. A espessura da lona 5 milímetros, então dá 0,05 metros. E a diferença de temperatura da superfície da lona, da superfície que está em contato com a água, com a superfície que está em contato com o ar. E aqui está falando que as percas de tubulação para o solo através do material da piscina serão desconsideradas nos cálculos, porque eu estou levando em conta essa hipótese absurda aqui, que eu ainda não falei corretamente aqui, mas qual que é a suposição que eu vou ter aqui? Eu vou fazer um cálculo de, vamos dizer, aqui, ué, não estou conseguindo desenhar, aqui ó, aqui vamos dizer, aqui tem a lona da piscina, eu vou fazer um cálculo de condução de calor, não convecção, da lona da piscina, que aqui vai ter a água, né, aqui para baixo, aqui está a linha d'água, então a água está aqui para baixo, o nível dela. Então eu estou fazendo um cálculo de condução pela lona. Eu não estou levando em conta a convecção que está ocorrendo aqui. Então, o que eu estou traduzindo dessa análise? Eu estou fazendo que o coeficiente de convecção do ar aqui é infinito, ou seja, a temperatura infinita aqui, que é o termo que a gente usa para a temperatura que está distante da superfície que a gente está analisando, por causa que o coeficiente de convecção é infinito, a temperatura na borda, ou seja, na superfície, vai ser o mesmo T infinito. Por isso que é uma coisa absurda, isso aqui não existe. Com certeza aqui tem uma diferença de temperatura bem grande entre essa temperatura do ambiente com a temperatura que está do lado da lona. Por isso que essa suposição aqui não é tão absurda assim. Eu acho não, com certeza essa perca de calor pela lona vai ser bem menor do que bem maior do que a perca por todas as laterais aqui. Até porque aqui é terra é um material bem isolante e antes da terra tem a fibra também. Então a perca de calor com certeza vai ser inferior. Passando para o próximo slide, aqui. Então a taxa de transferência de calor por condução, ela é dada por a lei de... Como é que é o nome? Pela lei de Fourier, que é a taxa de transferência de calor é igual a um coeficiente da condução, que pode ser inverso da resistência térmica, vezes a temperatura, vezes a área que está sendo tratada, dividido pelo comprimento da parede que você está analisando. Isso aqui está uma fórmula da lei de Fourier bem mais simples, porque a lei de Fourier ela é derivada aqui, tem uma taxa de transferência, aqui o L também, mas aqui pro caso de uma parede, ou seja, que a gente pode exemplificar a lona como sendo uma parede. Nossa, de novo, sabe? Aqui não risca. A lona como sendo uma parede com espessura aqui 5 milímetros. 5 milímetros. Aí a área aqui de 32, que nós tínhamos falado anteriormente. Pode ser simplificado por uma parede, então a análise é mais fácil. Chegamos a uma perca de calor substituindo os dados de K, que é o K do ar lá que eu falei. A temperatura, que é a diferença de temperatura, vai ser de 10 graus. Para o ambiente e para a água. A área, que é 32 metros quadrados. E o H, que é a altura da lona. Então, substituindo aqui os valores, chegamos que a perca de calor é 1,656 kW. Kilowatt é joule kilojoule por segundo. Então, multiplicando aqui por segundo para virar minuto, daí por minuto para virar hora e por 24 horas por dia, chega que a perca vai ser de energia vai ser 143 vezes 10 a terceira quilojoules por dia. Então, substituindo para quilocalorias, que é as medidas que a gente está utilizando no trabalho, vai ser 599 quilocalorias por dia perdida pela lona, pela condução de calor. Agora vamos passar
para o cálculo da quantidade de placas solares. A gente sabe lá pelos dados pelo fabricante da placa solar que a produção diária de média de energia é 3.900 quilocalorias por dia por placa. Então, sabendo também que o calor específico da água é 1 quilocaloria por quilograma grau Celsius, ou Kelvin, que tanto faz, né? Porque a unidade ela é equivalente quando ela vai mudando. A capacidade térmica da piscina ela pode ser escrita como CP vezes o volume vezes a densidade. Esse CP aqui, na verdade, tinha que ser minúsculo, porque está multiplicando pela densidade, é o CP específico, não é maiúsculo, tinha que ser um minúsculo aqui, foi um erro de digitação, vezes a densidade. A gente sabe que o volume da piscina é 48 mil litros, ou seja, 48 metros cúbicos. A densidade da água é 1 kg por litro. E o CP da água está aqui em cima. Então, multiplicando tudo isso, a gente chega que a capacidade térmica da piscina é de 48 mil quilocalorias por grau Celsius ou grau Kelvin. Tanto faz. E o que é essa capacidade térmica da piscina? Então, eu tenho que investir em energia térmica na piscina 48 mil quilocalorias para que suba 1 grau Celsius. Isso que é a capacidade térmica da piscina. Então, passando para os próximos cálculos. Eita, passou um pouquinho. Aqui, ó, cálculo número de placas. Se cada placa gera 3.900, então, 10 placas gerariam 139 mil quilocalorias por dia. Então, como está sendo produzido 139 mil e está sendo perdido 599, a energia líquida produzida vai ser 138.401 quilocalorias por dia. Você pega essa energia líquida aqui que está sendo absorvida pelo sistema inteiro e divide pelo CT, você vai chegar aqui o aumento da temperatura utilizando 10 placas, que é a hipótese que a gente estava utilizando, é que vai gerar 2,88 graus Celsius. Então, conclui-se que 10 placas são suficientes para compensar as percas e proporcionar um aumento de temperatura desejado de 2,8 graus Celsius. Então, o que a gente chega na conclusão aqui, que as 10 placas são necessárias, é o mínimo possível e que elas atingem a quantidade de aumento de temperatura solicitado. Dando continuação aqui no trabalho, antes a gente fez uma análise da energia térmica no sistema, agora a gente vai ter que fazer uma análise do sistema hidráulico. Por que a gente precisa fazer essa análise do sistema hidráulico? Porque a gente vai precisar escolher uma bomba que consiga gerar o fluxo que a gente precisa na tubulação e nas placas solares lá, e que não possua aquele NPCH crítico lá para que ela cavite nesse sistema. Então a gente vai ter que fazer uma quantificação das quedas de pressão no sistema. Elas vão ser a tubulação e as placas, porque lá nas placas tem aquela equaçãozinha que quanto maior o fluxo, maior será a queda de pressão em cada placa. A tubulação também, a Paula vai falar adiante ali o cálculo das quedas de pressão na tubulação. E daí o cálculo do NPCH vai ser o Arthur que vai falar lá no finzinho do trabalho sobre qual NPCH que esse sistema vai ter. Partindo aqui para a análise da pressão que é necessária na saída da bomba ou no recalque, como você preferir falar, ela vai ter que ser a soma da pressão estática de coluna d'água mais a pressão das quedas de pressões na tubulação, ou seja, a pressão gerada pelo fluxo na tubulação, sendo causada tanto pela viscosidade da água, os atritos e as mudanças de direção, tipo cotovelo, essas coisas, a Paula vai falar mais adiante. E a queda de pressão nas placas, que eu vou calcular aqui no próximo slide. A perda de pressão nas placas, ela é dada por essa equação aqui, que está lá deixa eu mostrar aqui no slide que tem os dados da placa.
Tem essa aqui, ó, relação vazão por queda de pressão. Essa equação aqui ela funciona com o Q em litros por hora e a pressão aqui em milibar. Então depois a gente vai ter que fazer uma, uma mudança de unidade aqui. A nossa vazão é a vazão recomendada aqui pelas placas solares. Para cada placa é de 500 litros por hora. Então a gente vai utilizar esse valor de 500 aqui e vamos receber um próximo a, acho que 8, se eu não me engano, ali, megabar. Vamos pôr lá na equação e já conferimos. Cadê? Aqui, ó. A gente vai receber, usando o Q em litros hora, para calcular a expressão de 10 placas, basta multiplicar por 10 o resultado. Eu tinha esquecido de falar isso aqui. Como essa equação aqui ela é para uma placa solar, e a gente está usando o fluxo que uma placa solar vai ter, a gente vai ter que multiplicar por 10 esse resultado aqui da queda de pressão. E o fluxo total do sistema não vai ser esse 500 litros por hora aqui, porque, voltando lá as imagens para ficar mais exemplificado, aqui ó, as placas solares elas vão ter, as novas placas solares que vai ser posto aqui na casa, vão ser duas baterias de 5 em paralelas. E o que essa não é geometria, mas essa montagem vai gerar? Então vai ter um fluxo de água por 5 placas em paralelas. Então o fluxo ideal tem que ser 5 vezes o fluxo de cada placa. Então o fluxo da tubulação aqui, o fluxo de água do sistema inteiro, vai ser 5 vezes o 500 litros hora. Então 2.500 litros hora. Mas para o cálculo da queda de pressão, como 500 litros hora passam por cada placa, tem que ser o 500 litros horas. Por isso que a queda de pressão aqui é 10 vezes o valor substituindo 500 litros hora aqui. Então vai dar 69 milibar, que vai dar 0,7086 metros de coluna d'água. Então, essa parte aqui terminou. Agora eu vou passar para a Paola continuar. Então, prosseguindo o nosso dimensionamento do sistema de bombeamento, nós vamos fazer o cálculo da queda de pressão na tubulação agora. Visto que eu tenho quedas de pressão tanto nesses meus acidentes, que são esses meus elementos especiais na tubulação, quanto no decorrer dessas tubulações, visto o atrito, visto a rugosidade. Aqui a nossa tubulação nós dividimos em recalque e sucção, e ambas elas têm elementos especiais. Temos 12 curvas de 90 graus, 3 curvas de 45 graus, e todas vão ter o mesmo diâmetro nesse recalque, menor do que o meu diâmetro da sucção. Nós não precisamos fazer o cálculo do dimensionamento da tubulação aqui, porque esse projeto é um projeto já existente, já aplicado, cujo intuito é fazer o dimensionamento da bomba. Então a gente precisa dos requisitos necessários para que essa bomba ela faça o que o projeto demanda. Então, para isso, nós vamos estar calculando a queda de pressão na tubulação pela fórmula indicada pela NBR 5626/98, que é a fórmula de Stial. E para o cálculo da pressão manométrica, a gente vai estar utilizando os métodos dos comprimentos equivalentes, visto que nesses pontos de carga localizada, nesses elementos, eu tenho um comprimento equivalente associado. Aqui a sucção, a gente tem 3 curvas de 90 graus com 1,5 polegada de diâmetro, só para não deixar passar em branco as informações para os cálculos. Então aqui eu trouxe a tabela que relaciona esse comprimento que vai afetar na minha tubulação com a presença desses meus elementos especiais. Aqui nos dois casos a gente tem curva 90 graus e curva 45. E aqui relacionado a esses diâmetros já da tubulação, tanto para sucção quanto para recalque. Voltando aqui, então essa tabela ela é para PVC rígido ou cobre. Se trata de um outro material, é uma outra tabela que vai estar sendo usada.
Então, primeiro, o cálculo do comprimento equivalente do recalque. Então, traçando as informações que a gente tem, nós obtemos esses valores em vermelho. Aí, multiplicando pela quantidade desses elementos, a gente vai ter e somando, claro, um comprimento equivalente, que vai ser mostrado no próximo slide. E aqui, o comprimento equivalente da sucção. Como eu só tenho curvas de 90 graus, e eu tenho um diâmetro de 1,5 polegadas, então a gente vai estar utilizando somente a multiplicação da quantidade desses elementos. Então, fazendo esses cálculos que eu já citei, a gente vai ter um comprimento equivalente no recalque de 27 metros e um comprimento equivalente na sucção de 6,4 metros. As informações do projeto, elas nos trazem o comprimento linear na tubulação, então desconsiderando esses elementos, sendo igual a 26,2 metros. A pressão estática, então essa pressão de coluna na tubulação de recalque é 6 metros. E o comprimento total, nesse trecho de recalque, ele vai ser igual a 53,2 metros. Então, ele é a soma do comprimento equivalente no recalque com o comprimento linear dessa tubulação. A mesma coisa acontece com o comprimento linear na tubulação de sucção. Então, aqui a gente vai estar calculando a perda de carga na tubulação, utilizando a fórmula de Chiot. Então, essa fórmula ela foi escolhida para ser utilizada porque ela é indicada por norma, e ela é utilizada em projetos que têm instalações de água fria ou quente, cuja topografia ela é caracterizada por ter trechos curtos, variações de diâmetro menores do que 4 polegadas e a presença de grande número de conexões, que é exatamente esse caso que a gente está abordando. Então, a gente vai estar utilizando porque nós também temos uma faixa de velocidade aceitável tanto para o recalque quanto para a sucção, que não ultrapassam 5 metros por segundo ou 3 metros por segundo, respectivamente. Então, aqui, as placas do projeto, elas estão dispostas em 2 baterias de 5 placas, cada uma em paralelo. Então, a vazão mínima por placa, ela deve ser multiplicada por 5. Com a multiplicação da vazão requerida no projeto anteriormente, vezes 5, nós vamos chegar numa vazão para a minha tubulação igual a 6,94 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos por segundo. Aplicando na fórmula de Chiot, então, a gente vai ter para recalque o valor utilizando a vazão e o diâmetro desse trecho de recalque, igual a 0,03256 MCA por metro. Já para sucção, utilizando o mesmo cálculo, alterando somente o diâmetro dessa tubulação, nós vamos ter 0,01128 MCA por metro. Então, agora, basta nos fazer o cálculo da altura manométrica devido às perdas. Então, vai ser considerado essa pressão com as perdas de pressão. Aqui, a altura manométrica nada mais é do que a soma do valor do nível do fluido até o centro da bomba. Então, esse delta manométrico, essa variação, ela compensa as perdas de carga e de energia do fluido. Aqui a gente tem essas variações no recalque e variação manométrica na sucção, considerando os comprimentos totais calculados para recalque, o comprimento total calculado para sucção, multiplicado aqui pela minha perda de carga, tanto no recalque quanto na sucção. Fazendo isso, a gente obtém 1,732 MCA e 0,082 MCA, tanto para recalque e aqui para sucção. Como o projeto já nos informou sobre a altura manométrica de recalque e a altura manométrica de sucção, ela é feita com essas somas, a soma dessa altura manométrica de recalque com a altura manométrica de sucção, ela vai ser igual à altura manométrica total requerida por esse projeto.
ok? Para as tubulações. Mais para frente tem as considerações das outras partes do projeto. Aqui, só pontuar, pode não ter ficado muito bem claro. A altura manométrica estática, a gente tinha igual a 6 para recalque. Então, o recalque, a altura total vai ser a soma daquele 6 estático com essa manométrica de recalque calculada com as perdas. Por isso, esse valor. Já esse outro valor de sucção ocorre o mesmo caso, era 0,015, 0,015 o valor, com o cálculo, eu vou estar considerando ele como esse valor. Então, a pressão de saída, então essa pressão de recalque, vamos dizer, necessária para o funcionamento, vai ser igual à soma da coluna, considerando a pressão estática que está dentro desse cálculo da pressão na tubulação, considerando essas perdas, e a pressão das placas, também considerando as perdas. Então, somando esses dois valores, visto que a pressão estática ela já está inclusa na pressão da tubulação, nós vamos obter 8,373 MCA para o projeto. Agora vamos fazer o cálculo do NPSH, sempre para a gente evitar a cavitação na bomba. Então, o que a gente precisa aqui para calcular o NPSH? A gente precisa da pressão atmosférica no lugar, que no caso seria aqui em Guarapuava, que é a 1.120 metros de altitude, se eu não estou enganado. A pressão de vapor na temperatura que a gente está trabalhando, que a gente vai ver ali mais para frente, mas vai ser em torno de 38 graus. A gente vai ter que ver lá nas tabelas de termodinâmica, ver qual que é a pressão de vapor. A altitude que a bomba está, com relação à água. No caso aqui que a gente já viu ali no projeto antes, é uma altitude negativa. Então vai dar menos, vai dar mais aqui, mais 0,15. As perdas de carga nessa tubulação do reservatório até a bomba, que a gente também já calculou anteriormente ali, dá esse valor. E a gente precisa saber a velocidade que a água entra na entrada da bomba. Isso que a gente vai calcular aqui, ó. O que falta pra gente então? A gente já tem esse. Falta a pressão atmosférica, falta a pressão de vapor na temperatura e falta essa velocidade. Vamos calcular a velocidade aqui já. Como a gente já sabe que a vazão do sistema inteiro é 2.500 litros por hora, a gente chega nisso aqui só transformando para metros cúbicos por segundo aqui. Jogando uma formulazinha simples aqui, que é vazão pela área, se a gente chegar em metros por segundo, a gente chega nisso aqui. Então a gente já chegou na velocidade de entrada. Agora, para a gente achar a pressão atmosférica do local, tem várias tabelas, várias coisas prontas, mas aqui já transformando em coluna d'água, só interpolando esse gráfico aqui, essa tabela, melhor, a 1.120 metros, a gente chega nessa pressão atmosférica em coluna d'água, 8,97 metros de coluna d'água. Agora, para a pressão de vapor, como eu expliquei lá, a gente vai usar 38 graus como um limite superior da temperatura. Quanto maior a temperatura, menor essa pressão. Vamos usar 38 graus porque varia muito de pessoa para pessoa, qual que é a utilização da piscina, do corpo d'água, qual que é a estação do ano, depende muito do gosto da pessoa, mas a gente fez umas pesquisas e no máximo, para uma temperatura agradável para o corpo humano, chega a 38 graus. Acima disso começa a virar sal no troço. Então, 38 graus é o ideal. No limite, né? Muitas vezes a gente coloca abaixo dessa temperatura. Só interpolando a tabela aqui do Senjo, que é o do 40 e o 35, a gente tem aqui a pressão de saturação
5,6291. Vai ser difícil de ler, mas só interpolar aqui. No próximo gráfico eu mostro aqui. Interpolando a pressão de vapor da água a 38 graus. A gente chega aqui, essa pressão de vapor é 6,68 kPa, dividindo transformando ela em metros de coluna d'água, a gente chega nesse valor aqui, 0,68. Com isso, nós já temos tudo o que a gente precisa para calcular o NPSH. Tem a pressão atmosférica, a pressão de vapor, a altura que a bomba está, que ela é menos 0,15 metros, a perda de carga na tubulação e a velocidade de entrada. E a gravidade, é claro que a gente já sabe. Fazendo todos esses cálculos aqui, bem simplesinho, só menos mais, a gente chega em 8,237 metros de coluna d'água. Depois nós vamos conferir com os dados que a bomba vai nos dar para ver se é suficiente. Olá a todos, meu nome é Jonas e agora a gente vai explicar um pouco como que foi feito o processo de determinação de qual bomba nós usaríamos para esse sistema de aquecimento. Então, para a determinação da bomba, nós pesquisamos o catálogo de uma empresa, nós escolhemos uma bomba baseada nos dados que nós obtivemos com os cálculos feitos até agora. Depois foi realizado o cálculo do fluxo real dessa bomba para ver se ela atingia os requisitos de projeto que nós tínhamos. E depois foi feita a verificação do NPSH, obtido pelos cálculos anteriores, para ver se essa bomba também atingia a exigência de NPSH necessária para o projeto. Então, os dados que nós tínhamos era uma vazão solicitada de 2,5 metros cúbicos por hora, uma pressão de trabalho de 8,373 MCA e o nosso NPSH, que foi calculado anteriormente, de 8,23. O catálogo que nós utilizamos foi o da Schneider e a bomba que nós escolhemos foi a bomba ASP98 da Schneider, com uma potência de 3/4 de cavalos. E nós escolhemos essa potência dessa bomba porque ela possui uma vazão muito próxima da solicitada para a altura manométrica que nós obtivemos de 8,373. E no caso, nós fizemos uma interpolação linear entre 8 MCA e 10 MCA para a altura manométrica total. E esse valor ficaria entre 2,55 e 2,49 metros cúbicos por hora de vazão. Então, realizando essa interpolação linear, nós obtivemos uma vazão de 2,5019 metros cúbicos por hora. Ou seja, essa bomba, a ASP98, de 3/4 de cavalos, ela é suficiente para gerar a vazão solicitada para o nosso sistema. E também ela atende às medidas de NPSH, porque, como pode ser observado abaixo, o nosso NPSH do sistema é de 8,23 e o da bomba que nós pegamos é de 8. Então, nós vamos ter uma bomba que terá vazão especificada no nosso projeto e também uma bomba que não vai sofrer com o processo de cavitação. Esse é o nosso trabalho. E ficamos por aqui.